Então, pessoal, esse daqui é o nosso projeto. E a gente consiste em as letrinhas vão aparecendo na tela e você tem que digitar as letras. Só que você só pode digitar a letra marcada, que é a letra que está mais na frente da tela. Vou dar um pause aqui. Aqui embaixo você tem a quantidade de acertos, de erros, a quantidade de letras que você tem passeando na tela e a quantidade de opções do teu alfabeto. Então, atualmente, eu só tenho letras J e F que podem aparecer aqui JF, no caso K, porque toda vez que a gente erra, ele diminui a quantidade de letras diferentes que podem aparecer, e quando a gente acerta, ele aumenta a quantidade de letras que pode aparecer, só que isso daí é probabilístico. Então vai ter uma chance de toda vez que você acertar, vir uma letrinha a mais, e uma chance de toda vez que você errar, você perder uma letra. Teu objetivo é conseguir completar o alfabeto inteiro, acertando tudo sem errar, porque quando você errou, isso daqui diminui, quando você acerta, isso daqui aumenta. E aí, toda vez conforme você vai acertando, a quantidade de letras na tela vai aumentando. D, F, J, J, K, 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 F, 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 J, F, J, J, L, K, D, F, D. E aí, por aí vai. Então, agora a gente já está com 8 letras na tela. Conforme elas saem, você conta como erro. E se por acaso todas as letras saírem da tela, você perde o jogo, né? Atualmente eu estou com isso daqui tudo de opção. Então vamos construir de pouquinho em pouquinho. Então, você perceber que tem um erro no seu projeto, você já dá uma parada, tenta consertar o erro, rever o que aconteceu, ao invés de continuar implementando para procurar o erro depois. Aí você dificilmente vai achar. Descobriu que tem um erro, conserta, antes de seguir em frente. Então bora lá. Então vamos começar o nosso projeto. Para o nosso projeto, a gente vai criar um pacote que vai conter a letra que vai andar pela tela. A nossa letra é representada por 3 atributos, 3 variáveis. No caso, é o X, o Y e a informação, o textozinho que ela carrega, o caractere que ela carrega. Então, para construir, a gente vai chamar o constructor, e aí ele vai receber um X, um Y e uma informação, que vai ser um caractere que vai ser sorteado. Para salvar isso, eu vou salvar com x.x recebe x, des.y recebe y e des.info recebe info. Então pronto, aqui eu tenho o pacote que vai conter os meus dados. Primeira parte do nosso trabalho vai ser como é que eu vou gerar essa informação aleatoriamente. Então, para isso, eu vou precisar de opções. Vou ter que gerar A, B, C, D, E, F. Então, vamos criar aqui uma variável chamada alfabeto, que vai conter as opções que vão poder cair na letra, tá? Então, eu vou inicializar o meu alfabeto e eu poderia dizer que vai poder ter o A, ou o B, ou o C, ou o D, ou o E. Então, agora eu tenho essas 5 opções aí que vão poder cair para dentro da minha letra. Beleza. Preciso escolher agora aleatoriamente uma delas. Vou logo criar uma função, porque daqui a pouco a pouco a gente vai melhorando essa função. Vou chamar minha função de sortear, function, sortear informação, sortear caractere, sortear opção. E aí o que é que o meu sortear vai fazer? Ele tem que me devolver uma dessas opções. Então, o random do P5 ele funciona de 3 formas. Se eu passo para ele um número, ele me retorna entre 0, um número quebrado, né? 0.5, 0.4, 0.3, 3.8, vai gerar para mim no máximo até 4.99999. Ele pode gerar número ponto flutuante, mas ele nunca vai gerar o 5, o valor em si, né? É sempre de 0 até no máximo antes disso daqui. Outra forma dele trabalhar é se eu passo um intervalo entre 5 e 10, ele vai começar no 5 e vai até o 9.99999 e nunca vai chegar no 10. Outra opção é se eu der para ele um vetor. Se eu der para ele um vetor, como por exemplo o alfabeto, ele vai me devolver uma das informações do alfabeto.
No caso, ele vai me dar ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. E é isso que eu quero. Então, eu quero que ele me retorne. Lembra, a função ela só devolve a partir do momento em que eu coloco o return. Então, ele pega essa informação que foi gerada aqui dentro, uma dessas opções, e me devolve uma dessas opções. Então, para a gente testar, como isso daqui é uma função do P5, eu tenho que inicializar o P5. Para inicializar, eu vou chamar a função setup, criar a minha tela. Então, já vou criar aqui as variáveis que definem a tela. Largura 700, profundidade 400. E aí eu vou criar minha tela aqui com create canvas, largura por profundidade. Pronto, e agora eu posso chamar sortear a informação. Vou mandar direto para o console, console.log de sortear info. Vou chamar isso daqui 5 vezes. Então, as minhas informações, elas vão aparecer lá no log, se tudo isso daqui tiver funcionado direitinho. Ele vai criar a tela, chamar sortear info e mandar para o texto. Então, vamos lá para a minha página. Vamos dar aqui um F5. Está aqui, ó. D, E, B, D, E, A. Estou fazendo com letras maiúsculas porque é mais fácil de ler as letras maiúsculas. Ok, sortear está funcionando. Próximo passo, eu vou ter que criar essa letrinha aqui. Então, vou fazer outra função. Function criar letra. Eu quero que a minha letra apareça nessa bordinha da tela. Então, eu vou criar com uma new letra. Lembra sempre de colocar o new. O X vai ser sempre coladinho na esquerda, vai ser o X igual a 0. O Y, eu não quero que seja do topo até o fundo. Eu quero que ele fique nesse miolo aqui, só no meio. Seja, a partir de 30% da tela até 70% da tela, porque fica mais fácil de ler. Então, faz o seguinte, como eu quero sortear aleatório, vou chamar random a partir de quanto? 30% da tela. Seria profundidade vezes 0,3 até 70% da tela, profundidade vezes 0,7. Ok. Então, agora eu já dei o X, o Y, e agora eu preciso da informação. Informação eu vou puxar daqui, sortear informação. Sortear informação. Lembra que se isso daqui é uma função, para invocar a função, para rodar a função, você tem que passar as chaves. Tudo bem? É assim que você chama, faz rodar a função. Sua função aqui, ela não recebe nenhum parâmetro, mas ela devolve uma informação, que é o que você sorteou. Então, isso daqui está criando para mim uma letra. Mas colocando onde? Por enquanto nenhum. Eu vou chamar aqui a função return para que criar letra. Crie uma letra com o new e devolva a letra criada. Para isso, para poder guardar essa letra, eu vou precisar de uma lista de letras. Então, bora criar bem aqui, ó. Vou chamar de movendo. Movendo é uma lista que vai conter todas as letras que estão se movendo. E aí eu vou preencher ela aqui dentro do setup. Vou colocar 3 letras dentro dela. Movendo.push, e aí eu chamo o quê? Criar letra. O push ele coloca no final do vetor. Movendo.push criar letra, movendo.push criar letra, tá aqui. Chama criar letra. Lembra, coloca nos parênteses. Pula para cá, roda esse código. Esse código cria uma letra. Na hora que ele está criando a letra, ele pede para sortear. Sortear, pula para cá, escolhe uma letra do alfabeto, joga aqui, gera a letra, retorna, e aí eu jogo para dentro do vetor. Eu tenho um pula-pula, um ping-pong aqui. Pronto, agora movendo tem 3 letras. Essas letras têm um X e um Y. Se eu rodar, eu não vou enxergar nada, porque eu não estou desenhando as letras. Para desenhar, eu vou precisar de uma function draw. Ué, as letras têm qual tamanho? Vamos criar logo aqui uma variável tamanho, que vai definir o tamanho da letra. Vamos fazer ela bem grande, para ser fácil de enxergar. Então, para desenhar, né, no draw, eu vou limpar a tela toda. Background de 0, vou colocar tudo preto. E aí eu vou desenhar a letra de branco. Então, eu vou dar aqui um fio de 255 para eu ficar com o meu preenchimento branco.
Só que eu não tenho uma letra só, né? Não é um comando de desenhar a letra. Eu vou precisar percorrer o meu vetor inteiro desenhando a letra. Para percorrer, eu vou precisar de um for. Para cada letra de... O nome do vetor que tem as letras é movendo. Aí eu vou fazer o quê? Escrever a letra. Letra.info, a posição letra.x e letra.y. Então pronto. Agora eu já devo ter todas as letras em branco no fundo preto. Como elas não estão se movendo, elas vão ficar sempre ali na bordinha do X. Então bora rodar isso daqui. Aqui, ó. As letras D, E e A. Vamos rodar aqui, dar outros F5 para a gente ver as outras opções. A, E e E. B, C e A. Se eu quero uma letra... Ah, eu nem tô mudando o tamanho da letra, né? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Text, size, tamanho, que foi o tamanho que eu defini. Pronto, B, B e C. Bem melhor agora. Tá uma em cima da outra. A gente não tem como controlar onde é que ela vai cair. Aqui, primeira parte. Próxima parte. Eu preciso que as letras se movam pela tela, né? E quando elas cheguem lá no final, quando elas batam na outra banda da tela, elas saiam do vetor. Então vamos fazer aqui dentro do draw, depois a gente move essa informação. Primeiro, eu preciso que as letras se movam. Para ela se mover para frente, eu vou mudar o X da letra. Se eu vou precisar passar por todas as letras, vou precisar de um laço de novo. Para cada letra do meu vetor, o que é que eu vou fazer? Letra.x aumenta de 1. Se eu fizer isso, a cada frame, a posição da letra vai mudar de 1 unidade. Isso é suficiente já para eu começar a enxergar as letras andando pela tela. Tá aqui, tá todo mundo andando junto. Segunda coisa, para o nosso jogo funcionar, eu preciso saber qual é a letra que está na frente, a primeira letra do vetor. Então, eu vou precisar imprimi-la de uma forma diferente das outras. A impressão ela está acontecendo bem aqui, ó. Então, se eu quero que a primeira seja diferente, eu vou precisar saber se ela é a primeira ou não. A primeira no vetor é o índice 0. Então, se eu for precisar do índice, eu vou ter que sair desse modelo aqui, que é o for of, para o modelo de índice. Então, eu vou fazer assim, começando do índice 0, enquanto o índice for menor do que movendo ponto length e mais. Isso daqui vai andar por todas as minhas letras. Ao invés de fazer letra.info agora, vai ser letra i, porque eu estou tirando agora a letra de dentro do vetor. Letra i e a mesma coisa, letra i. O código não mudou nada, a diferença é que agora eu estou pensando em uma posição, ao invés de pensar em cada elemento do vetor. Se eu rodar aqui, ele ainda vai funcionar. Digitei alguma coisa errada, letra não está definido. Onde? Em qual? Na 39. 39, letra i.x, letra... Ah, não é letra, não, é movendo e eu vou pensar agora no meu vetor. Movendo na posição i. Ó, a gente também erra, né? Vamos lá. Vem pra cá, F5. Pronto, isso daqui, ó. Todos eles. C, D e E. Ué, qual é o que tá na frente para eu saber se eu vou poder acertar ou não? Como agora eu tô pensando em índice, é fácil. Eu posso fazer assim, ó. Ué, eu tô na posição 0 ou não? Se o meu i for 0, eu tô no primeiro elemento. Se não, eu tô nos outros elementos. Ó, tá vendo? Ó, tô fazendo isso daqui antes de escrever a minha letra. Escrever, eu vou escrever para todos, tá certo? Só que antes de escrever, eu vou verificar se eu tô no primeiro elemento ou não tô no primeiro elemento. Então, eu vou fazer assim, ó. Se eu estiver no primeiro elemento, eu vou dobrar o tamanho dele. Então, text size, 2 vezes tamanho, e eu vou mudar a cor. Fio para red. E se por acaso eu estiver nos outros elementos, o meu text size vai ser igual de todo mundo.
vai ser tamanho e o meu fio vai voltar para branco. Bom, então atenção, ó. Antes de escrever, todo mundo vai ser escrito. Eu vou fazer o teste para verificar se eu devo escrever de branco e pequeno ou de vermelho e grande. Bora voltar para cá. Então pronto. A letra da vez é o C. Então eu sei qual é a letra que está na frente. Quando você percebe que está começando a ficar com muito código em um local, é hora de mover esses códigos. Então, por exemplo, o que é que tudo isso daqui faz? Tudo isso daqui desenha as letras. Então, vou tirar isso daqui. Vou criar uma função desenhar letras e vou colocar esse código todo lá. Então, aqui eu vou ter a minha function desenhar letras. E aí, tudo que eu tinha lá veio para cá. Porque aqui no meu draw, eu vou ter mover as letras, limpar a tela, mudar o tamanho. Agora, nem preciso mais, né, disso daqui. Também não preciso mais disso daqui. Limpar a tela e desenhar as letras. Agora, o que é que a gente vai fazer? Próximo passo. Meu objetivo agora vai ser digitar as letras. Então, normalmente a gente faz uma função key pressed, mas tem uma variante dela que é a key typed, que ela não é invocada, por exemplo, quando você digita o Ctrl ou Alt ou Backspace. Isso aqui só vai ser chamado para as letras válidas, né? Para as letras de texto. Com as duas funções vai funcionar, mas com essa daqui você vai ter menos falsos erros, tá? O comportamento dela é igual. O que é que eu quero fazer? Eu quero verificar se a letra que foi teclada é a letra que está na ponta da tua lista. A ponta da tua lista, o primeiro elemento, ele é o elemento índice 0. Então, seria se key for igual a, primeiro, né? Movendo na posição 0. Isso daqui te dá... Lembra? Isso daqui é o teu vetor de letras. Quando você quer acessar você coloca o índice. Isso daqui é a primeira letra do vetor. E agora você vai desempacotar a informação da primeira letra no vetor. Se a tecla for igual à informação da primeira letra do vetor, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que tirar essa letra do vetor e vou colocar uma nova letra no final. Essa aqui era a que estava mais na frente, eu vou tirar ela e vou jogar uma lá no final do vetor. Então, para tirar ela, a gente vai precisar de uma daquelas operações do vetor. Lembra, para colocar, eu coloco push, colocar no final push, colocar no começo unshift, para retirar do final o popt, para retirar do começo o shift. Então, se eu pegar o meu vetor movendo e der um shift, eu vou arrancar o primeiro elemento, que foi justamente esse daqui que a pessoa acabou de acertar. Então, arranquei o elemento e agora eu preciso colocar uma nova letra no final, porque ele acabou de acertar, vai para o final. Para criar uma nova letra no final, eu vou precisar de uma outra operação de push. Um push de criar letra. Criar letra, lembra? É uma função, eu tenho que chamar entre parênteses. Então, por enquanto, a gente não está contando acertos e erros. Se a pessoa acertar, sai de lá e vai para o final. Se ela errar, não acontece nada. Então, bora voltar para o nosso código. F5. Cometi um erro. Desenhar letras não está definido. Então, devo ter escrito alguma coisa errado. Desenhar letras. Desenhar letras. Ainda bem que são erros fáceis de consertar. Ok, então se eu acertar o D... tá. Eu digito, a letra que vai é minúscula, eu precisaria do shift. Mas que saco é ter que ficar segurando o shift para poder digitar, né? Eu tenho como opções trocar tudo isso daqui para minúscula, mas não é tão legível, ou converter a letra para minúscula para testar. Então, vou fazer o seguinte, ó. Antes de testar se a letra digitada está correta, eu vou pegar essa informação, que ela é maiúscula, e converter para minúscula. Você poderia ir lá no
no Google perguntar como converter o JavaScript texto para minúscula. Ele diria que era para usar o no to lowercase. Então, vamos lá. Isso aqui é o vetor de letras. Isso aqui é a primeira letra do vetor. Agora, com ponto, eu vou desempacotar. Desempacotar a informação. Isso daqui é um texto. E a partir do texto eu posso chamar funções. A partir do texto eu vou transformar esse texto para minúsculo. E tendo o texto em minúsculo, eu vou comparar se é a letra que eu acabei de digitar. Se for, eu tiro e coloco no final. Então, bora lá. A, B, não, E, B, C, A, não, B, A, E, A, D, E, B, D, E, D. Caramba, isso daqui é difícil. E como a letra tá ficando muito grande, também tá difícil de ver. Eu vou aumentar ela só um pouquinho, tá? Ao invés de 2 vezes tamanho, 1,5, só para ficar um pouquinho melhor. D, A, B, A, B, 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 E, D, A, tá melhor. C, E, B, A. Se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mudar de letra, mudar de tamanho. O código vai ser seu, você muda como você quiser. Então, precisamos agora de criar eventos para colocar novas letras no jogo. Então, como normalmente os meus eventos estão relacionados às teclas que eu acerto, vou fazer o seguinte. Sempre que eu acertar, ó, isso daqui é o código de que eu acertei a letra. Vai ter 10% de chance de surgir uma nova letra. Então, vou fazer assim, ó, lembra? 10% de chance, a gente pode gerar um número aleatório entre 0 e 100 e verificar se isso daqui é menor do que 10. Então, com 10% de chance, eu vou colocar uma nova letra. Colocar uma nova letra é só criar uma letra aleatória e colocar dentro de movendo. A partir de agora, eu já tenho letras aleatórias com 10% de chance. E, B, D, E, D, E, B, D, E, C, E, D. Dá para ver que a gente tem mais letras, mais letras na tela do que as. Agora a gente está com 5 letras na tela, né? B, B, E, A, D, C, E, C, B, D, C, C. Pronto. Vamos agora começar a desenhar a nossa interface. Então, depois de desenhar as letras, ou antes, eu vou chamar a função desenhar interface. Mas tem que ser depois de limpar a tela, tá? Então, meu desenhar interface, vou escrever ele aqui, ó, antes do function desenhar interface. Quais são as informações que eu vou querer mostrar na tela? Então, eu vou querer mostrar a quantidade de letras. Vou fazer o seguinte, meu text size, vou colocar para o tamanho padrão. E aí, na posição 30, 30, eu vou desenhar, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever a quantidade de letras. Então, vou colocar L, 2 pontos e mais movendo ponto size. Movendo ponto size não, movendo ponto length. Então, ó, na posição 30, 30, eu vou colocar um L e movendo ponto length. Então, o meu fio vai ser branco, tá? E aí, por enquanto, é só isso, a quantidade de bolinhas que eu tenho. Bora voltar lá, F5. Então, 3 bolinhas, vou colar ele aqui na tela, tá? Vou colocar na posição x igual a 0. Pronto. D, B, 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 C, C, A, E, C, A, E, C, D, A, E, B, C. Não vai aparecer nenhuma letra nova, não? B. É porque 10% de chance, né? Eu tenho que aumentar essa chance. Pronto, 4, né? 10% de chance de em cada acerto aparecer uma letra nova. B, E, A, B, B, C, D, E, B, A. Pronto, então 5 letras, tudo bem. Bora continuar.
eu tenho uma forma de colocar as letras dentro do jogo, acertando. Eu preciso de uma forma de tirar essas letras do jogo. E elas devem sair do jogo. Opção 1, quando eu acerto, né? Tá aqui o Shift, eu arranquei a letra do jogo. E a opção 2, quando ela sai da tela. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Para tirar a letra que saiu da tela, eu vou precisar de um teste ou de testar uma ou testar várias. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma operação de filtragem que a gente viu na aula. Eu vou pegar todas as letras que sobraram, né? As que sobraram, ou as que estão vivas, as que estão ativas no jogo. Ó, tá vendo? Ó? Todas as que estão vivas. E aí eu vou passar em todas as letras, verificando se ela ainda está no jogo ou não está no jogo. Então, como é que eu sei que ela está no jogo? Se letra.x for menor do que largura. Se a letra .x for menor do que a largura, essa letra ainda está no jogo, ela ainda está viva. Então, vivas.push de letra. O que é que esse código vai fazer? Vai manter, né, vai colocar no vetor de vivas todas as letras que ainda estão dentro da tela e as que não estão mais na tela não vão para o vetor de vivas. Tá vendo? Porque elas não vão entrar nesse if, porque quando ela está fora da tela, ele é maior do que a largura. E aí, no final, eu vou fazer com que a movendo receba vivas. Então, isso daqui é uma operação de filtragem. Eu seleciono apenas os elementos que eu quero, tá vendo? E aí depois eu substituo o vetor original. Isso vai fazer com que eu descarte todos os elementos que eu não quero mais. Então fazer isso é mais fácil do que passar em cada um dos elementos, verificando se ele deve ou não deve continuar e removendo ele trabalhando no mesmo vetor original. Então eu crio um vetor auxiliar, coloco todo mundo que eu quero que permaneça no meu vetor auxiliar e eu descarto os outros elementos. Agora, quando qualquer uma delas sair da tela, ela não vai mais para esse vetor de vivas e automaticamente vai ser descartada do jogo. Então, bora ver isso daqui acontecendo. Então, eu tenho 3 elementos. Deixa eu só tirar 3 elementos. Ande, meu filho, ande. Então, quando ele sair aqui da tela, ele vai chamar aquela função. E agora só tem um elemento que é o C. E agora não tenho nenhum elemento. Vamos fazer agora contagem de acertos e erros. Então, para isso, eu preciso de mais 2 variáveis, seja acertos, começar com 0, e erros, também começar com 0. Vamos precisar mostrar essas informações e modificá-las. Para mostrar, eu posso ir lá no desenhar interface, tá vendo? Ó, letras, recebe a quantidade de movendo. Então, eu vou agora somar com acertos mais acertos mais erros mais erros. E agora vai mostrar as letras, os acertos e os erros. E eu preciso agora aumentar acertos e erros conforme eu acertar e errar. Eu acerto apenas quando eu entro nesse código aqui. Então, acertos mais 1. E eu erro quando eu teclo a informação errada, ou seja, bem aqui, meu else, se eu digitei certo, eu acertei. Se não, erros mais 1. Só que eu também erro quando ele sai da tela. Ou seja, quando ele sai da tela, é bem aqui, ó. Aqui são os que vão permanecer na tela, tá vendo? Os que vão sair da tela é o que não for permanecer. É o else. Erros mais 1. Então, bora testar agora. Então, vamos lá. D, C. Acerto tá ok. Vamos testar os erros agora. G. Ok. T, A. Ok. Errei, saiu da tela. Errou, errou e errou. Vamos para a última parte agora, que é a escolha das minhas letras. Então, a gente vai voltar aqui no alfabeto.
e vai colocar todas as letras aqui do meu alfabeto, mas eu vou usar aquela regra. Vou começar primeiro pelas mais fáceis. As mais fáceis são o J e o F. E aí eu continuo com todas as outras. É o K e o D, o L e o S, o C cedilha e o A. Agora eu vou para as do meio, H e G. Agora eu vou para a de cima, U, R, I, E, O, Q, P, O, W, P, Q. E agora as do meio, Y, T. Agora eu vou para baixo, né? M, V. Aí agora eu não tenho mais. Vai N, C, X, Z. E aqui estão todos os meus regulares. A ideia é que essas daqui são mais simples, que são os dedos principais, que não tenho que mover linha e coluna. E o teu objetivo é sempre deixar os dedinhos nos locais corretos, né? Sempre digitar com aqueles dedos certinhos. Preciso de uma forma de saber quais dessas letras aqui eu vou estar escolhendo. Então, eu vou criar uma variável chamada número de opções. Então, meu número de opções vai começar com 2. No caso aqui, JF. Então, vou começar só JF, 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 JF. Então, antes eu tinha o alfabeto inteiro, né? Agora, eu vou precisar transformar isso daqui num vetor. Para transformar isso daqui num vetor, a gente vai fazer a seguinte técnica. Quando eu tenho um texto, banana, e quero transformar isso num vetor de caracteres, eu posso fazer isso, ó. Passar uma função split, quebrando sem passar nada. E aí ele vai transformar para mim de um texto em um vetor de caracteres. Eu poderia passar outros critérios. Por exemplo, quero quebrar nos As. Então ele ficaria o B, o N e o N. Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu vou querer transformar esse texto em um vetor de caracteres, para que eu não tenha que desenhar elemento por elemento lá dentro do vetor, certo? E aí eu quero pegar as duas primeiras opções. Agora eu vou precisar de outra técnica também. Se eu tenho um vetor de caracteres, eu também tenho como pegar uma parte desse vetor. E aí eu poderia pegar uma parte com a função de fatiar. Por exemplo, se eu quero do 0 ao 3, eu vou pegar 3 elementos. 0, 1, 2 e 3. 3 elementos, na verdade, é só o 0, o 1 e o 2. Então, esse aqui vai do elemento 0 até antes do elemento 3. Então, como é que a gente vai fazer aqui a minha técnica? Se eu quero duas opções, eu quero o 0 e o 1. Então, eu vou precisar pegar o meu alfabeto, que é esse cara todinho que eu peguei aqui, ele transformado em vetor, e vou mandar fatiar do 0 até o número de opções. Então, mesmo que esse número de opções ele saia do vetor, ele vai manter isso daqui dentro do válido de alfabeto. Então, se eu fizer assim de 0 a 1000, vai ser todo mundo, todos os elementos possíveis, e o meu sortear vai sortear um desses elementos. Então, aqui, se o meu código funcionar, ele vai só começar aqui com as duas opções, o L e o J, né? F, F, J, F, 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 J, F, F, J, J. Tá. Então, vamos melhorar isso. Eu vou precisar agora mostrar quais são as letras que a gente está utilizando para poder fazer o nosso sorteio. Então, lá no meu desenhar interface, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar algumas letras, as letras que eu estou dentro do sorteio de uma cor e as outras letras de outra cor. Para isso, eu vou precisar desenhar cada uma das letras individual. Como eu preciso saber a posição da letra, para saber se ela é colorida ou não é colorida, eu vou precisar do for com índice. Então, começando do primeiro até, vamos lá, alfabeto.length. Vou passar por todo o meu alfabeto e mais.
Aí agora a pergunta é, essa letra, ela tá dentro das escolhas ou não? Para isso, eu vou utilizar o número de opções. Então, para o 0 e para o 1, ela está dentro da escolha. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o meu i for menor do que número de opções, então, ok, ele está sendo escolhido. Eu vou pintar de vermelho. Fio de red. Se não, eu vou pintar de branco. Fio de white ou então de 255. Ok, agora eu tenho que desenhar a letra. Como eu estou desenhando elas individuais, eu vou precisar de alguma fórmula para poder colocar cada letrinha no seu lugar. Então eu quero que eles fiquem lá embaixo na tela. Eu vou dar um text e a letra que eu quero escolher é alfabeto na posição I. Qual é a posição onde eu quero desenhar? Eu quero desenhar lá no fim da tela. Então eu vou desenhar em profundidade. Não, o X vai ser um determinado valor, que a gente chega já, e o Y vai ser profundidade. Qual vai ser o meu valor de X? A primeira letra vai começar no 0, e a cada letra eu quero andar tamanho, porque tamanho é o tamanho da letra. Então, vou fazer isso daqui, ó. I vezes tamanho. Primeira letra vai para o 0, a segunda vai para tamanho, a terceira para tamanho, 2 vezes tamanho, 3 vezes tamanho, 4 vezes tamanho, e aí eu vou andando em todas elas. Vamos ver se deu certo aqui. Cadê? Tá aqui, né? Só que elas estão furando a tela. Vou subir elas um pouquinho e diminuir porque elas estão pegando muito espaço. Então, vou fazer o seguinte. Vou subir elas um pouquinho. Profundidade menos 10. E eu vou precisar diminuir o tamanho das letras para elas caberem na tela. Vou colocar aqui 30. Então, vamos ver agora. Ainda não cabe na tela. 25. Ou então eu posso ter uma tela maior também, né? Mas aqui deu certo. J, F, K, D, L, S, cedilha A, J, J, F. F, F, J, F, J, F, F, J, F. Eu tô com J e F, né? Porque a quantidade de opções não aumenta. Vamos aumentar a quantidade de opções. O jeito fácil é eu colocar um evento também todas as vezes que eu acerto. Então tá aqui ó, os meus acertos, com 10% de chance eu vou ter uma letra nova. E agora eu posso colocar aqui que com 15% de chance, 10% de chance, aí você vai selecionar nas suas opções. Com 5% de... Vou colocar 10 também para ficar 10% de chance. Eu vou ter uma opção a mais. Número de opções mais 1. Então, a cada vez que eu digito, tem 10% de chance de eu aumentar a quantidade de opções que vai ser utilizada para sortear a minha letra. F, J, F, J, J, F, F. Agora tem o K também. J, J, F, K, F, J, 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 K, K, J, K, 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 F, K, J, K, F, J, J, K. Aí você pode tornar isso daqui mais fácil e mais difícil, mudando as probabilidades, né? T, D, L, F, D, J, L, D, J, K. E o legal é que aqui eu só estou trabalhando com 2 dedos. Se você quisesse começar com mais letras, bastava aumentar logo de cara a quantidade de opções. Então, a quantidade de opções não fosse 2, mas fosse 10 ou 15, ele já começaria com as 15 primeiras letras do nosso alfabeto. Vai começar até o O. F, R, R, K, G, O. Se você não quiser essa progressão de letras, você pode utilizar a sua própria progressão de letras para trabalhar. Cedilha, F, D, D, S, S. Agora, para terminar, a gente só precisaria de um game over aqui, de algum critério para terminar o nosso jogo. Vamos fazer o seguinte, o critério... É claro que a gente poderia implementar muitas e muitas outras coisas. Mas o meu critério... Ó, vamos tirar isso daqui. Isso daqui tudo seria mover letras. Então, eu vou... Function mover letras. Colocar isso aqui. E aqui dentro eu vou chamar simplesmente mover letras.
Qual vai ser o meu critério de saída? Vou fazer o seguinte. Lembra que a letrinha quando sai, a tela acaba, né? Assim, quando a letrinha quando sai da tela, ela sai do vetor. Se o vetor esvaziar, eu dou um game over. Então, se o meu vetor esvaziar, movendo ponto length foi igual a 0, todas as letras saíram da tela, eu vou dar um game over. Então, vou dar um text game over. Na posição largura sobre 2, profundidade sobre 2 no meio da tela. Só que antes disso eu vou mudar o tamanho text size para 3 vezes tamanho. E vou limpar a tela, background de preto, e botar o preenchimento para branco. Então, ó, um macete sujo, mais funcional. Dentro da minha função draw, se não tem mais nenhuma letra, eu só vou chamar a função background e vou dar um return para acabar a minha função draw depois disso. Então eu sempre vou estar rodando aqui, vou ficar preso dentro do game over. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou. Então o jogo começa, eu tenho as letras, aqui a pré-configuração do que é que vai começar de opção. Eu tenho 3 letras aparecendo aqui. Quando elas saírem eu vou ficar sem nenhuma. Quando eu ficar sem nenhuma, game over. Tá até saindo da tela, agora é só posicionar. Pois é isso, pessoal. Espero que vocês façam um projeto. Lembra, aconteceu um erro, não deu igual ao meu. Você para, procura, volta. Sugestão. Tá passando alguma técnica, alguma ideia que você não, que é nova para você, ao invés de só continuar fazendo, você pode fazer um código pequenininho só para testar o funcionamento, ir lá ver como é que funciona o split, como é que funciona o slice, e aí você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho conforme você for testando.